Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tá com saudade de vocês já? Glória a Deus. Estava ali falando com meu marido que a gente nunca está livre nesses eventos que tem nas igrejas de encontro de casais, né? É difícil a gente estar livre para poder também estar vindo, colaborar, aprender, sentar, ouvir. E neste sábado eu creio que será uma bênção. Se você não perdia, não. Todas as áreas da nossa vida necessitam de manutenção. E o casamento é o principal deles. Sábado nós estaremos também palestrando para casais na sede da ADEJA, ali no Iguatemi. E eu creio que da mesma forma que Deus vai falar aqui, vai falar lá também. Então não perca não. Venha, pega o seu cônjuge aí, fala, bora meu filho, hoje a noite é nossa. Obrigada, pastor William, que Deus abençoe mais uma vez o convite ao meu ministério de estar aqui, pregando a palavra de Deus, o presbítero Luiz, que sempre fala conosco via WhatsApp, devido aí, embaixo da sua liderança. Eu trago a paz do meu pastor presidente, pastora Adelina Alves Ribeiro, a pastora Genilda, sou da AD Mauá, né, irmãos? Os irmãos já sabem, mas sempre trazemos aí também a paz dos nossos pastores. Meu filho, meu esposo está comigo e eu louvo a Jesus por tudo. Nós estamos aqui profetizando 2025, é isso? Glória a Deus. Abra comigo então o texto sagrado no livro de Neemias, capítulo 6. Livro de Neemias, capítulo de número 6. O verso de número 15 e o verso de número 16. 15 e 16. Quem achou, diga glória a Jesus. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? É fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Toda virada de ano, eu começo a perguntar para Jesus, sabendo que vai vir muitos convites em janeiro, começo de ano, qual é o direcionamento, virada do ano, início de ano. E somos sempre aí enviados por Deus, convidados às igrejas para 12 dias de clamor, para 12 meses de bênção, ou profetizando o próximo ano, profetizando neste caso o ano de 2025. E eu sempre pergunto a Jesus, e Jesus falou comigo algo, que esse ano é um ano de realizações. Isso cravou no meu coração. E o Senhor falou, esse ano não é ano de projetar, não é ano de começar, não é ano de querer, mas é ano de terminar. É ano de realizar. Então eu não sei como você entrou esse ano, como você está aqui nessa noite. Talvez você olhe para mim e já está falando, então não é nem para mim, porque eu nem comecei ainda. Mas até o final do ano você vai realizar, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então não desanima não. Para quem começou, para quem projetou, para quem parou no meio, para quem está cansado, para quem nem colocou ainda nada em andamento, fica tranquilo, o ano está começando, Jesus está no controle, e eu creio que esse ano é um ano de realização, para minha casa, para a tua casa, para os nossos filhos, para tudo que é nosso, aleluia, e seja Deus honrado por isso. E o Senhor me inclina a esse texto do livro de Neemias, e eu não vim aqui falar então sobre que você vai reconstruir, não, mas eu vim falar que a gente vai finalizar. Só que não dá para chegar na finalização ou no término de uma obra ou de alguma coisa sem contextuar a Bíblia Sagrada. Quem dera eu pregar só nessa noite a parte boa do texto, mas toda realização tem um trajeto. Toda vitória tem um contexto, e o contexto aqui é conhecido não só de mim, mas de toda a igreja.
No capítulo 1, Neemias vai começar fazendo uma pergunta para um dos seus irmãos sobre como estão aqueles que restaram em Jerusalém, como andam aqueles que sobraram. E toda vez que a gente faz uma pergunta, o nosso automático ativa. Ativa como? Qualquer um que me encontrar ali fora depois e eu perguntar para você, tudo bem, eu já espero a sua resposta me dizendo que está tudo bem. Toda vez que nós perguntamos, olha, você conseguiu aquilo, na verdade a gente já está esperando que você diga, olha, eu consegui, está quase certo. A verdade é, eu entro na tua mente e na minha, que nós nunca esperamos uma resposta ruim de pergunta que fazemos. A gente sempre espera uma resposta positiva. A gente sempre espera uma resposta boa. Então Neemias, ele faz como estão aqueles, como que estão os que sobraram, como estão os que restaram. E eu conjecturo isso aqui aplicando, eu creio que Neemias queria ouvir, olha, está tudo bem. Eles estão se restaurando, eles já colocaram muita coisa de pé, mas o texto diz que a resposta que Neemias recebe não é boa, porque nós não temos o controle daquilo que vamos receber de resposta, mas a igreja ainda serve o controlador de todas elas. Aleluia. Neemias então recebe a resposta, olha, os que restaram estão em grande miséria, os muros estão caídos e as portas estão queimadas. Porque toda vez que nós fazemos uma pergunta, não somos responsáveis pela resposta, mas você serve um Deus que pode mudar essa resposta ainda esse ano. Eu vou mais profundo. Talvez você está perguntando para o teu marido como que está aquela situação lá, ou aquele problema lá, ou o trabalho lá. E toda vez que a gente pergunta algo, ainda que seja para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para algum amigo, para algum parente, a gente quer que eles respondam para nós, olha, está tudo bem, está resolvido, estou fora de perigo, o facão vai passar, mas não foi em mim. Mas às vezes a gente não tem controle da resposta, e a resposta não é tão boa, mas eu vim aqui nessa noite te levantar na fé, e dizer, ainda que a resposta seja ruim, você serve um Deus que pode mudar. Não, eu vou pregar melhor, ainda que a resposta seja ruim, nós servimos um Deus que em 2025 vai mudar ela, em nome de Jesus, vai. Aí talvez eu estou pregando para alguém que começou o ano assim, de respostas ruins, assim, de respostas que não queria ouvir, talvez de um filho, talvez do cônjuge, talvez de alguém do trabalho, talvez de alguém da parentela. A resposta pode ter começado ruim, mas a gente não termina esse ano sem Deus mudar ela, irmão. Aleluia, tenha fé, a gente não vai terminar esse ano sem Deus mudar ela. Perfeito. Quando Neemias recebe a notícia ruim, Neemias, você sabe, é copeiro do rei. É mão direita, braço direito do rei, serve as suas alimentações, tendo a responsabilidade de experimentá-las antes que o rei coma, por causa de perigo de envenenamento. Quando Neemias recebe essa mensagem, o texto, eu amo a Bíblia, diz que ele fica triste, fica abatido, ele ora, ele também chora. E eu vim pregar aqui porque eu sei que tem gente que espiritualiza tudo, ou é Deus ou é demônio. Se eu estou chorando muito, Deus não é na minha vida, então eu sou frio, então eu não tenho fé, então eu não sou espiritual. Não, a Bíblia diz que Neemias se entristeceu, se abateu, chorou, mas também orou. O que você quer dizer com isso, Ana? Eu quero dizer que dependendo da resposta que a gente recebe, nós somos carnais, nós somos humanos, Deus conhece a nossa limitação e a gente também se abate, a gente também se entristece. A gente também chora e olhe para mim, ei, está tudo bem. Você não é desviado por causa disso. Você não é um crente gelado, que não é espiritual, que não está sentindo o poder de Deus, porque está abatido, triste e chorando. Mas acima de tudo isso, ore. Pode chorar, pode se abater, pode se entristecer, mas se é de Deus, ore. Se é de Deus, busque. Se é de Deus, vá para a presença dele. Outra coisa que me chama a atenção no texto, ele se abate, se entristece,
chora, mas está trabalhando. Não, Neemias não vai chegar no rei e falar: olha, eu preciso de uns dias para me ausentar do trabalho. Eu preciso, rei, de uns dias para me ausentar da tua presença, porque eu não estou bem. Recebi uma notícia ruim. Vale a pena lembrar que Neemias nunca havia pisado em Jerusalém. Eu estou falando da cidade dos seus pais. Não é a casa dele que caiu, não é o muro dele que caiu. Pelo contrário, Neemias está num lugar bom, Neemias está comendo bem, Neemias está num lugar guardado, mas está sentindo que tem áreas que não está bem, está sentindo que tem lugares que não está bem. Isso vai mexer com ele, e eu vim aqui para mexer com você, e eu já entro nisso. O que me chama a atenção é que Neemias não vai falar ao rei: olha, eu não posso trabalhar porque eu não estou bem, eu preciso me ausentar da tua presença, Senhor, porque eu não estou bem. Não, está abatido, está triste, está chorando, está orando e trabalhando. Aleluia. Eu estou falando aqui, eu vou mais profundo para quem gosta de dar glória. Eu estou falando aqui de uma responsabilidade de quem serve ou servia o rei terreno. Mas eu e você, já pegou, irmão, gosto de pregar a igreja assim. Eu e você servimos o rei dos reis. Eu e você servimos o Senhor dos senhores. Eu e você servimos aquele que é poderoso, grande e maravilhoso. Eu estou pregando nessa geração o que tem de gente que, quando recebe uma resposta ruim, quando acontece alguma coisa contrária, aleluia, ele se abate, se entristece, chora, não ora e se ausenta. Mas eu vim aqui pregar: se você não se ausentar, você vai terminar aquilo que começou. Se você não parar, você vai realizar aquilo que começou. Não importa, eu estou falando que um homem, devido às suas responsabilidades a um rei terreno, está triste, mas está servindo, está chorando, mas está servindo, está abatido, mas está servindo. Estou sentindo graça nesse altar. Sabe o que Deus está dizendo? Vem chorando, meu filho, mas vem. Canta engasgado, minha filha, mas canta. Prega com o coração abatido, mas prega. Sirva o rei. Dê glória com a alma abatida, mas dê. Sirva a ceia totalmente quebrado por dentro, mas sirva. Faça o solo. Reja as irmãs, reja os jovens. Ei, lidere o corpo de obreiro, meu filho. Bora, abre a Bíblia, pega o esboço, vai pregar. Não está nada bem, mas quem serve ao rei não para. Está doendo, mas quem serve ao rei não para. O choro está engasgado na garganta, mas quem serve ao rei não para. Se eu fosse você, eu não... Tem aqui, aleluia, algo no texto que serve só para quem não para. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tem coragem de me ajudar a pregar e dizer para alguém: se eu fosse você, eu não parava. Eu não consigo me lembrar as vezes que eu subi no altar tão quebrada, mas eu servi aquele dia. Minha vontade era de chorar, mas eu servi aquele dia. Eu já subi em altar faltando dinheiro de aluguel na segunda-feira, mas eu servi aquele dia. E pergunta se alguma coisa ficou sem resolver. Se nós estamos aqui hoje, é porque tudo já foi resolvido. Não vai ser essa prova de agora que vai ficar sem solução. Não vai ser 2025 que vai ficar embargado. Pelo contrário, eu vim pregar: esse ano a gente chega. Esse ano a gente concretiza. Esse ano a gente termina. É para todo mundo? Não, é para quem não para. Canta engasgado, meu filho, mas canta.
tá? Adulto faz o que tem que ser feito. Menina que fica, ai, não dá, não posso, tá doendo, não consigo. Adulto não. Adulto faz o que precisa ser feito. Quem não tem responsabilidade, vai embora. Mas quem tem responsabilidade, trabalha ali com dor, passando mal, mas trabalha. Porque adulto faz o que tem que ser feito. Nós servimos o Rei dos Reis. Se eu fosse você, eu não parava. O texto diz que ele chora, se entristece, se abate, mas serve. Continua servindo o rei. Eu disse que Neemias nunca havia pisado em Jerusalém, porém está triste por um lugar que ele nunca pisou. É terra dos seus pais. Missionária Ana, o que isso tem a ver comigo? Eu preciso chacoalhar você aqui hoje. Eu preciso, porque eu vim pregar para um povo que vai concretizar esse ano. Como que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, fazer isso aqui? Talvez você olhe para você. Em algumas áreas da sua vida está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo caminhando. Mas tem outras que não estão. Que o muro está caído, a porta está queimada e está em grande miséria. Neemias começa a sentir. Eu vou mais profundo para você pegar isso aqui comigo. Ele não está lá. Não é, ele está num lugar bom. Mas está sentindo pelo lugar que não está. Ele está num lugar estruturado. Mas vai se movimentar, se levantar, começar a fazer por um lugar que não está. Eu preciso de gente aqui nessa noite, pelo menos meia dúzia. Que saia hoje da estagnação. Que saia hoje do comodismo espiritual de crente. De olhar para algumas áreas e está tudo bem, e aquelas que não estão, está tudo bem também, você não mexe. Você vai empurrando. A gente vai levando. Está tudo certo, não resolveu, mas deixa ir. Não melhorou, mas deixa ir. O muro não levantou, mas deixa lá. A porta não foi restaurada, mas deixa lá. A miséria não foi solucionada, mas deixa aí. O que tem de casa de crente, que algumas áreas estão resolvidas, mas aqui não estão sendo mexidas. Eu vim aqui pregar, aleluia. Neemias começa a ser mexido. Não, aonde eu estou não está caindo, mas tem lugar que está. Eu vou levantar. Eu preciso de gente aqui. Eu preciso de gente aqui hoje que olhe para algumas áreas e diz: está tudo bem, mas olhe também para aquelas que não estão. E começa a profetizar: eu vou levantar. Tem gente que já abriu mão de levantar a área A, B e C. Tem tanto tempo que o muro está caído, né? Tem tanto tempo que a porta está queimada. Tem tanto tempo que está em miséria. Olhe para mim, tem tanto tempo que você senta na cadeira dessa igreja. Mas o Senhor quer realizar algo nesse ano. E eu volto a dizer, não é para todo mundo não. Não é para quem frequenta a igreja. Não é para quem é frequentador de culto evangélico. É para quem sente o que Neemias está sentindo. Aqui tá bom, mas lá não tá. Vou mexer. Lá tá bom, aqui não tá. Vou mexer. Oh glória, aqui na minha casa tá, mas nos meus filhos não tá. Vou mexer. Com os filhos tá bom, mas no casamento não tá. Vou mexer. E quer saber de uma coisa? Queira o diabo ou não, esse muro vai levantar para a glória de... Vai. Então perceba, não é casa dele, mas tem casa caída, e ele diz: vou levantar. Não é o lugar que eu estou, mas tem lugar que as pessoas estão em miséria. Eu vou lá restaurar. Tá bom, a gente não vai sair daqui para restaurar Jerusalém nenhuma. Eu estou falando da tua casa. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando dos nossos filhos.
Eu estou falando das nossas coisas. Eu estou falando dos nossos sonhos. Eu estou falando do nosso matrimônio. Eu estou falando daquilo que é teu. Aleluia. Eu sei que tem áreas boas, mas eu tenho certeza que meia hora de conversa, tu me dá pelo menos 3 áreas ruins. É para você que eu vim pregar hoje. É para você que Deus quer, aleluia, falar hoje. Ele está dizendo: olhe para a boa e continue alimentando, mas olhe para o que está ruim e não saia desse culto sem dizer: vou levantar, vou levantar, vou levantar. Parece que isso não acontece na igreja, né? Parece que isso não acontece com crente. O quê? De estagnar com alguma área que o muro caiu, a porta queimou e está em miséria, não está bem. Aí você olha e fala: imagina, isso não acontece com crente não. Acontece. E cada vez mais está aumentando. Está caído e ninguém está mexendo. Está desandando e ninguém está arregaçando as mangas para lutar. Está indo ladeira abaixo, como diz aí fora. E a gente vem para o culto, senta, assiste culto, quer ouvir palavras, tiver uma profecia, então glória a Jesus. Mas eu vim levantar Neemias aqui hoje. Hoje aqui não tem profeta para pôr a mão na tua cabeça. Hoje aqui não tem revelar. A não ser que Deus queira me usar, não sou eu que uso ele, sou eu que me uso. Mas que vai ter Neemias de pé para restaurar o que está caído, vai. Aleluia. O texto diz que ele continua trabalhando, servindo. E não importa como, continue servindo. Está sangrando, continue servindo. Ainda que for para tu sentar nessa cadeira e chorar o culto inteiro, mas chora servindo. Por quê? Porque há uma garantia bíblica para quem continua servindo. Qual é a garantia bíblica? O texto não diz que Neemias está servindo, chorando, triste, orando aquela coisa e tal, e ele chega no rei e chama a sua atenção: Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu preciso de uma ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor me auxilie. Não, pega a Bíblia, mastiga, come, minha filha, guarda, escreve, crava no coração. Ele está triste, abatido, chorando e servindo, e a Bíblia diz que é o rei quem percebe. Então Então tem uma garantia bíblica aqui. Se ele serve um rei terreno, e está escrito lá no capítulo 2, que ele estava tão triste, nunca esteve triste na presença do rei, está no capítulo 2, lê na sua casa. Nunca. Outrora ele teve triste servindo ou na presença do rei, mas quando estava triste e servindo, o rei percebeu. Eu estou falando de um homem carnal, mas o nosso rei sabe de todas as coisas. O nosso rei esquadrinha o nosso coração. O nosso rei, antes de abrir a boca, ele sabe as palavras que vai sair de longe, entende o meu e o teu pensamento. Então peraí, tem uma garantia na palavra. Se eu servir chorando, se eu servir ao rei, não importa como estiver, e servir, estou profetizando esta palavra para mim e para você, o rei vai perceber. Não, eu não vou aqui dizer, é você que vai clamar, é você que vai pedir, é você que vai implorar. Não, eu estou dizendo que é o rei que vai ver, é ele quem vai perguntar, é ele quem vai questionar. Está na hora da gente andar na contramão da lógica, irmão. Qual é a lógica? É o povo que pede, é o povo que chama atenção, é a gente que clama, é a gente que implora, é a gente que busca. E se eu te dizer que Deus está procurando gente na contramão para achar? Eu gosto muito do Evangelho de João, que fala dos milagres de Jesus, e todos os milagres de Jesus, as pessoas é que vão até Ele, pede, clama, implora, mas tem um que não é a pessoa que vai, mas é Jesus que vem. Eu estou te provando biblicamente que tem hora que Deus quer trabalhar na contramão.
que tem hora que ele quer quebrar o protocolo litúrgico. Qual é o protocolo litúrgico? É a gente que chega e clama. Aí Jesus está dizendo, é eu que quero chegar e te achar. Mas quem é que ele vai achar? Aquele que está servindo, aquele que não para de servir, aquele que está se arrastando, mas está servindo, está sangrando, mas está, veio mancando, mas está servindo, está com o choro embargado, mas está servindo. Deixa eu profetizar, hoje ele acha você, hoje ele acha você. Só tem um no Evangelho de João, que é o tanque de Betesda, capítulo 5. Não é ninguém que leva aquele coxo até a cidade aonde Jesus está chegando para a festa, provavelmente dos tabernáculos, não. É Jesus que deixa o holoforte, deixa a multidão, deixa a festa, deixa a elite e entra no tanque. Não é o coxo que vai até ele, não é ninguém que arrasta ele. É Jesus quem chega e diz, ei, queres? Você quer ficar curado? Você quer levantar? Você conhece essa história. Senhor, não tem ninguém, quando o anjo desce, agita a água, ninguém me joga aí. Então levanta, toma a tua cama e anda. Eu estou te provando que um rei terreno, quando Neemias não para, mas continua servindo, está triste, mas continua servindo, está batido, mas não pede afastamento. Aí o que tem de gente hoje, eu vou pregar, mas eu posso não voltar nunca mais. O que tem de gente hoje dizendo, pastor, não me põe para dirigir não, que eu não estou bem. Não me põe para ficar na porta, não dá um tempo. Não deixa eu louvar hoje não, que não estou legal. E Senhor, põe eu mais para frente, vai pregar, que não, eu vim pregar para Neemias aqui hoje. Vai pregar do jeito que tiver, mas vai pregar. Vai servir do jeito que tiver, mas vai servir, sabe por quê? Porque tem um Deus dizendo na minha boca, eu tenho uma garantia para você, se você não parar, eu te acho, se você não parar, eu te encontro, se você não parar, eu venho, se você não parar, eu falo contigo. Parar como desse jeito? O rei percebe que Neemias está triste e vai dizer, Neemias, por que você está triste e abatido, visto que não está doente? Está no texto. Não é doença o que você tem. Porque doente é uma coisa, abater-se, entristecer é outra. Então o rei tem essa percepção e fala, o que está acontecendo? Você não está doente. E ele vai dizer, rei. Aí ele começa a falar para o rei como está a cidade dos seus pais, do sepulcro dos seus pais. E ele vai dizer, rei, eu quero ir lá. Eu quero levantar aqueles muros. Eu quero restaurar aquelas portas. Eu quero ajudar o povo a sair da miséria. O rei olha para ele. Aí sim, aqui, preste atenção no texto. Aqui, Neemias está pedindo um afastamento. Mas não é para não servir. É para reconstruir. A gente é diferente, né? A gente pede afastamento para ficar melhor. Depois que a gente fica melhor, a gente vem e tenta começar a reconstruir. Está errado! Continue servindo. O rei acha você. Quando o rei acha você, quando ele vem de encontro a você, quando ele te acha, é ele que pergunta, que queres? Que foi? Que está acontecendo? Ele diz, eu preciso reconstruir. Eu preciso levantar porta. Eu preciso levantar muro. Eu preciso tirar meus irmãos da miséria. Eu preciso fazer uma grande obra. Agora sim, ele está pedindo ao rei um afastamento. Mas não é para parar. Não é porque não está bem. Ele está dizendo, eu preciso me afastar para levantar algo. Eu preciso me afastar para reconstruir algo. Pega a Bíblia em nome de Jesus. O rei vai dizer para ele, tá bom, tá do lado da rainha. E vai dizer assim, tá bom, Neemias, de quanto tempo a gente está falando? Eu amo a Bíblia. Não tem problema nenhum em você ter um tempo, desde que seja para reconstruir e não para se lamentar. Tá tudo bem. E quem está dando é o rei. E se um rei terreno está dizendo tudo bem, vamos acordar um tempo. Imagina o teu Deus. O que tem de gente doente, porque não para. O que tem de gente com problemas psicológicos, emocionais, de depressão,
porque não para. E tem hora que a gente precisa do tempo, mas o tempo não é para não servir, o tempo é para colocar as coisas de pé. É como a gente diz, você já deve ter ouvido isso de liderança sua. Se precisar descansar, descanse, mas se levante. E eu tenho isso biblicamente como recado para mim e para você. O rei vai dizer: Neemias, de quanto tempo a gente está falando? E está no texto: foi-lhes acordado um certo tempo. Sabe o que o rei está dizendo para Neemias? Tá bom, você quer um afastamento, mas não é para se lamentar, não é para chorar na cama que é lugar quente. Você quer um tempo para levantar muro, para levantar porta, para ajudar a gente de miséria? Tá bom, Neemias, mas quanto tempo até que você vá e volte? Porque Deus é assim, Deus te entende. Tem hora que para reconstruir, você vai precisar de um tempo. Tá tudo bem, você não parou porque estava triste. Você está pedindo um tempo para pôr alguma coisa de pé. E o Senhor está dizendo: tá tudo bem. Só que pega o texto, o mesmo Senhor da Bíblia, terreno, imagina o nosso, que diz para ele assim: tudo bem, mas de quanto tempo a gente está falando? Até que você vai e volte. Aí o nosso Deus olha para nós e diz assim: se você precisar de um tempo, descanse. Ei, mas quanto tempo? Até que você sente e levante. Quanto tempo? Até que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Aleluia. O Senhor está dizendo: está tudo bem, não tem problema você se afastar para levantar, mas tem dia para voltar, tem dia para pregar de novo, tem dia para dirigir culto de novo, tem dia para fazer de novo, tem dia para servir. Tem um rei, aleluia, dizendo: não tem problema, estou contigo nesse negócio, vamos reconstruir, vamos terminar, esse ano é o ano, se precisar sentar, sente, mas eu tenho dia para querer você de pé de novo. E a gente precisa entender isso. Eu já tive momentos que passei por isso, talvez você também. Momento de sentar, restaurar algumas áreas. Convite chegando. E a gente restaurando. Só que quem serve ao rei tem dia. Resolve e levanta. Melhora e levanta. Põe de pé e levanta. Você está entendendo isso aqui? É por isso que tem pastores que se mataram, porque não pararam para reconstruir. Sendo que eu tenho certeza do que eu estou pregando, tinha um Deus olhando para eles: olha lá, está tudo errado e eles estão servindo. Está tudo indo ladeira abaixo e o pastor servindo. Só que não pediu esse tempo. Sabe por quê? Olhou para as áreas ruins, e eu volto do começo da mensagem. Foi deixando. Foi deixando. Foi deixando. Precisava se tratar. Precisava de férias. Precisava de uns dias. Precisava da família. Ó. Foi deixando. Mas eu vim pregar para Neemias: essa área está boa, mas essa não está. Vou levantar. Vou levantar. Vou levantar. E tem um Deus que vai olhar para você e dizer: e aí, o que você quer? Reconstruir? Bora. Quer terminar esse ano? Vamos. Então eu preciso reconstruir. Tudo bem, mas já tem dia, hein? Tem dia para cantar de novo, tem dia para dirigir o culto de novo, tem dia para servir de novo, tem dia, já tem dia para estar na porta de novo, já tem dia para pregar, já tem dia. Perfeito. Foi-lhes acordado um certo tempo, diz o texto. Aí Neemias, que é muito inteligente igual nós, Neemias sabe que não se reconstrói e não se termina obra nenhuma sozinho. Eu vou mais profundo. Quem serve a Deus sabe que não dá para terminar nada sem a ajuda do rei. Aí tem o rei dizendo para ele: está tudo bem, um tempo para ir e dia para voltar. Acabou. Aí Neemias fala: acabou não. Neemias tem convicção: eu não consigo levantar nada sem a ajuda do Senhor.
Eu não consigo levantar muro nenhum sem a ajuda do rei. Eu não consigo levantar porta nenhuma sem a ajuda do rei. E quem tem convicção pode ter dinheiro, pode ter boa profissão, pode ter qualificações, pode ter faculdade, pode ser bom de tudo, mas quem serve o rei sabe, eu não termino nada sem a ajuda dele. Eu não termino nada, não sou eu, é ele. Não sou eu, é ele. Aí Neemias, que é inteligente igual eu e você, fala: tá bom, rei, eu tenho dia para ir, tenho dia para voltar, mas eu não posso ir de qualquer jeito. Se parecer bem ao rei, me dê cartas. Sabe por que muita gente já era para ter terminado e essa construção está embargada? Porque foi no seu braço. Porque foi naquilo que você acha que tem. Porque a gente vai naquilo que a gente acha que consegue. Embargou. Caiu. Queimou a porta. Ei, caiu o muro. Mas eu vim pregar para gente inteligente igual Neemias, que nós somos. Não dá para construir nada, terminar nada, sem a ajuda do rei. Neemias poderia virar as costas e dizer: obrigado, estou indo. Rei, fica tranquilo que no dia acordado eu estou de volta, fica em paz. Mas não, Neemias tem convicção: se o rei me ajudar, eu não chego. Se o rei não me ajudar, eu não começo. Se o rei não me ajudar, eu não termino. E ele fala: se parecer bem ao rei, me dê cartas para que eu passe. E me dê cartas para que eu consiga materiais. Pelo amor de Deus, se tu não pegar isso aqui, tu não pega mais nada. O diabo quer que tu termine alguma coisa? Tem mais gente aqui? O diabo quer que você termine alguma coisa? Não, claro que não. Lógico que não. Então, como nós somos inteligentes igual a Neemias, é claro que a gente só vai reconstruir se for com a ajuda do rei. Então Neemias está dizendo: eu preciso de carta. Primeira carta. Ele não está dizendo: ô Senhor, eu preciso do dinheiro para colocar aquela cidade de pé. É isso que ele está pedindo? Não! Não é a primeira coisa. Neemias não está pedindo assim: eu preciso de madeira para levantar aquelas portas tudo. Não é a primeira coisa. Primeira coisa é, Neemias está dizendo: eu preciso passar. Eu preciso chegar. Eu preciso que ninguém me impeça. Se alguém levantar, carta. Se alguém quiser fazer eu voltar, carta. Se alguém quiser fazer eu desistir, carta. Primeira coisa que nós precisamos é saber: nós não concretizaremos nada sem a ajuda do rei. Segunda coisa: tá bom, Deus, esse ano é o ano de realização, então eu preciso de liberação. O diabo não quer que a gente termine, o diabo não quer que a gente construa, o diabo não quer que a gente realize. Mas nessa noite, se Deus usa minha boca na casa, pelo poder da palavra, tem liberação. O diabo não te para, oração contrária não te para, a macumba não te para, o invejoso não te para. Aqui não, a gente vai e vai com carta. Cutuque alguém e diga: esse ano está liberado, está liberado. Aqui não, irmão. Aqui não, nós não vamos sozinhos e desamparados. Vamos realizar esse ano? Vamos. Mas vamos liberado. Se tiver macumba, ele quebra. Se tiver oração contrária, ele desfaz. Se tiver invejoso, ele joga por terra. Mas esse ano você não para. Esse ano você chega. Esse ano tem um rei dos reis dizendo: eu libero a passagem. Eu sou o caminho, eu libero o caminho. Eu tiro o impedimento. Eu tiro a dificuldade. Ainda que levante alguém para querer parar o projeto, para querer embargar a obra. Esse ano não. Esse ano a gente não vai do mesmo jeito que os outros. Esse ano a gente vai com carta. Tem uma liberação de Deus para você chegar onde tem que chegar, para você começar a construir aonde. Tem uma liberação aqui hoje. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Talvez você já até pensou em começar a tirar essa área embargada, mas não conseguiu. Porque não conseguia acesso. E o mundo espiritual é tão real, irmão. O mundo espiritual é tão real. Desde quando eu sempre enfrentei pelejas, e você também que prega sabe disso. A gente enfrenta batalhas por pregar o Evangelho de Cristo. A gente enfrenta retaliações. O diabo não gosta da gente. Glória a Deus, obrigado. Porque o dia que ele gostar tem alguma coisa errada. Mas desde o dia que eu resolvi estudar e me formar em sexóloga e trabalhar com casal, vai fazer 1 ano agora, em abril. E nós nos formamos em maio. Irmão, eu tenho visto o diabo se materializar. Não é retaliação. Ele materializa. Literalmente. O mundo espiritual é muito real. Muito real. Nós estávamos numa semana de palestra. Irmãos, de repente na minha casa, os preparativos, aquelas coisas, o diabo não quer casais reconstruídos, não quer. Não quer. E naquela semana, irmão, que a gente passou mal, o diabo mostrou a cara, mas mostrou assim. Nunca vi isso na minha vida. Vou dar só um exemplo. Nós estávamos em casa, orando, preparando a palestra, os tópicos, os casais tudo se levantando, as mulheres se levantando, o espiritual em movimento. Literalmente, irmão, se a gente não tiver carta ou liberação de Deus, a gente não passa. Não passa. De repente em casa, eu ia pregar, o Euler foi tomar banho, o chuveiro, só o chuveiro, tudo gelado. 110 normal, 220 não tinha. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou acaba tudo, ou queima tudo, ou apaga tudo. Agora só o 220. Puf! E vamos olhar, e o que está acontecendo? Os 3 chuveiros de casa, nenhum funcionava, vai ver fuzil, está tudo certo, está tudo funcionando. Meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, no outro dia, continuamos, bora. Toma banho de caneco, meu filho. Bora para o culto, vamos embora, continuamos pregando. Depois eu vejo isso aí, depois nós chamamos o eletricista, sei lá o que está acontecendo, vamos orar, bora para o culto. No outro dia, buf, voltou sozinho. Sozinho. O portão da minha casa, automático, também, puf, parou. Nós estávamos na preparação para restaurar casamentos. Puf, parou. Ai, meu Deus. Queimou agora o coio do portão, né? Mas tudo na mesma semana. Queimou. Aí, não, depois a gente chama alguém para ver. Bora, continuamos com a obra, vamos pregar, vamos para a igreja, vamos fazer. Cauê, vamos fazer as lembrancinhas, vamos preparar o slide, vamos fazer as coisas aqui. E Jesus fala comigo e monta lá o texto, e monta a palestra, e monta aquela coisa. No outro dia, puf, voltou sozinho. Até hoje está lá. O 220 e o portão. Eu sei, irmão, que é espírito. Eu sei. Um dia nós estávamos orando em casa, nessas preparações. O Euler ficou na sala, eu subi para o quarto com o Cauê, para o escritório. Fiquei lá e a gente estava em clamor, em oração, em clamor, em oração. Esse aqui ouve, batendo no portão. Pá, pá, pá. Ele levantou assustado. Por 3 vezes ele saiu, não tinha ninguém. O mundo espiritual é real. E ai, estou arrepiada no altar. Talvez é por isso que você já tentou mexer nessa área e não conseguiu. Você já tentou reconstruir essa área e não conseguiu. Sabe por quê? O acesso estava barrado. Mas hoje, não sou eu, é Bíblia. Não sou eu, é Deus. Não é eu, é palavra hoje. Nós estamos aqui como Neemias. Eu preciso de cartas. Eu preciso ser liberado. Eu preciso passar. E não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que vai segurar. Vou profetizar de novo. A passagem está liberada. Glória a Deus. Aqui não, está liberado. E o rei Asmideu
Primeira carta, eu não posso ser barrado, eu preciso passar. Toma, ninguém te para. Segunda carta, eu preciso conseguir materiais, madeira, para começar a construção. E o rei as me deu. Então ninguém para Neemias e ele consegue materiais. Eu gosto disso. Sabe por que a gente não terminou ainda? Porque estava barrado, mas hoje está liberado. Sabe por que a gente não terminou ainda? Porque estava faltando material, mas quando Deus libera, Ele envia. Ele envia. Eu estou profetizando, esse ano é o ano, irmão. Se está liberado, Deus envia o que falta, Deus envia o material, Deus vai enviar madeira para esse negócio, Deus vai enviar o material para esse projeto, Deus vai enviar o que precisa para isso terminar. Eu não sei aonde foi barrado, nem quero saber, sei aonde está sendo liberado. É aqui na presença de Deus, vai chegar o que você precisa para concretizar esse negócio. Está vindo aí, esse ano é o ano. Se tiver que abrir, vai abrir. Se tiver que continuar, vai continuar. Se tiver que reformar, vai reformar. Se precisa de cliente, Deus está enviando. Deus está enviando. Ele vai sozinho, diga comigo, sozinho. E às vezes o que a gente tem na igreja é um Neemias, às vezes é só o marido. Às vezes é só uma Neemias, uma mulher. Tá tudo bem, ei. Tá tudo bem. Neemias também vai sozinho. Só que no capítulo 3 do livro de Neemias, diz que ele chega, a obra é grande, ninguém queria fazer, mas ele passou, está com material, tem uma convicção sobre ele que não sou eu que digo, é ele mesmo. A boa mão do Senhor é comigo, a boa mão do Senhor é comigo, a boa mão do Senhor é comigo, a boa mão do Senhor é comigo. Foi sozinho, mas foi, chegou sozinho, mas chegou. Talvez pensa ele que vai começar sozinho, mas quando o rei libera, ele providencia, e quando providencia, olhe para mim, está tudo preparado. Por que tudo preparado? Porque o texto diz a partir do capítulo 3, que ele chega sozinho, vai querer começar a obra, e aproximadamente 38 grupos de pessoas se unem a ele. Uma irmã pegou ali que ouviu um aleluia, uma coisa assim de longe, um glória, de alguém que entendeu e pegou. Vai sozinho, passou, tem material, chegou. Aparentemente, meu Deus, que eu vou começar sozinho, como que vai ser isso? Não estou tendo apoio, não estou tendo ajuda, ninguém veio comigo. Só que a Bíblia diz que há 38 grupos de pessoas se levanta, olha para Neemias e diz: se você começar, eu te ajudo. Se você acreditar, eu acredito. Não vou profetizar, ei, se eu fosse você, eu começava, porque já tem gente te esperando para concluir. Se eu fosse você, eu dava esse passo. Deus já está tocando em gente para estar com você, tá? Talvez você fale, mas sou só eu da minha casa. Começa, porque Deus já está tocando em alguém para levantar também. Jesus, está tudo pronto. Está tudo pronto. A gente só precisa de um Neemias, irmão. E olha quantos a gente está aqui hoje. Neemias não sabia quem ia ajudar, se iam querer ajudar, se não ia, mas ele foi liberado, chegou com o material. E deixa eu profetizar isso aqui. Deus já tem tudo preparado. E se eu te disser que já tem gente esperando, porque está no projeto de Deus. Você nem conhece, mas já está no projeto de Deus. A gente nem sabe de onde vai vir, mas já está no projeto de Deus. Ana, e o que está faltando? Um Neemias começar esse ano, porque Deus está dizendo: eu já tenho gente te esperando em Jerusalém, eu já tenho gente te esperando no trajeto, eu já tenho gente te esperando naquele lugar, eu já tenho, eita glória, Deus vai te surpreender, já tem gente preparado, esperando você começar. Já tem gente preparado para aprovar o negócio. Já tem gente preparado para te auxiliar nisso. Já tem porta de escritórios abertas.
para dar andamento nesse documento. Já tem cartórios abertos para dar finalização desse negócio. Já tem gente te esperando, Neemias. Levanta. E talvez, se alguém nesse grupo, que está lá no capítulo 3, perguntou para ele: Neemias, a gente está contigo, mas como que vai ser isso? Qual é a garantia do negócio? Qual é a garantia do negócio? Qual é a garantia do negócio? Neemias não fala: eu estou com material, gente. Essa não é a garantia do negócio. Neemias, qual é a garantia do negócio? Eu tenho dinheiro. Essa não é a garantia do negócio. Neemias, qual é a garantia do negócio? A boa mão do Senhor. Eu não sei você, irmão, mas eu sinto tanta presença de Deus aqui. A garantia não é as pessoas, a garantia não é o material, a garantia não é o dinheiro. Qual é a garantia? Eu só estou aqui construindo porque a boa mão do Senhor é comigo, é comigo, é comigo. Pode tirar o que for, convicção de quem tem Deus, ninguém tira. Aqui não. Eles começam, preste atenção. Eu vou chegar no capítulo 6, estou te falando do trajeto. E já estou terminando. Sanbalat e Tobias sempre vai existir. E sempre existiu. E vai continuar? Pelo amor de Deus, não se iluda, né? Deus está comigo, a mão do Senhor, eu tenho passagem, eu tenho material, já tenho gente esperando, aquela coisa. E o diabo não vem? Vem. Não são amigos, não andam junto, mas para parar o que está sendo construído, se unem. E tem gente assim no trabalho. Eu vou pregar isso aqui, não sei se você vai gostar não, mas vou pregar. Tem gente assim na igreja. Doeu, eu sei, mas tem. Tem Neemias, mas tem Sanbalat e Tobias também, tem. Aqui não tem não, mas numas igrejas longe que eu vou, eu acho direto. Umas conversa, não anda junto, não tem comunhão, não são amigos. Mas para parar, alguém que está construindo, para parar, alguém que vai dar testemunho, para parar, aquele que começou, se une. Mas eu gosto de Neemias. O texto diz que a construção começa, e para a gente concluir o capítulo 6, eles vão começar a zombar, porque a primeira coisa de quem se une, primeiro que não constrói nada, mas a segunda coisa é apontar para quem está construindo e começar a zombar, e dizer: não vai dar em nada isso, não vai chegar no fim de jeito nenhum. Esse muro até uma raposinha derruba. Esse muro, qualquer vento põe no chão. Esse projeto, esse plano, esse sonho, qualquer um paralisa. Não vai chegar no final. Mas a Bíblia diz que em nenhuma das investidas, porque Sanbalat e Tobias só sabe fazer isso, desacreditar e zombar. Mas Neemias só tem um alvo a fazer: terminar. Ele tem convicção. E a convicção de Neemias é: não estou aqui porque eu quero, não estou aqui sozinho, a boa mão do Senhor é comigo. Pode se unir para me parar, pode juntar para tirar sarro, pode fazer picuinha com meu nome, pode fazer rodinha, a boa mão do Senhor. Como a gente diz aí fora, pode pedir nossa cabeça, a boa mão do Senhor. Várias vezes eles se levantam, nenhuma vez Neemias parou. Várias vezes eles zombam, nenhuma vez Neemias parou. E aí sim, a obra já está avante. E lá no capítulo 6, Neemias vai dizer: olha, não foi uma, não foi duas, não foi 3, é 4 vezes, eles gritando, infernizando lá de baixo: desce, desce, vem cá, dá uma parada aí, para essa obra. Mas eu gosto de Neemias. Neemias não começou para parar,
Neemias começou para terminar. Eu vim pregar para crente aqui, irmão. Eu vou mais profundo. Você não aceitou Jesus para parar. Nós aceitamos Jesus para terminar e só termina no céu. E Ele está dizendo, enquanto não chega ao céu, vamos concretizar algumas coisas aqui embaixo. Enquanto a gente não se encontra na rua de ouro, vamos terminar algumas obras aqui embaixo. Neemias não começou para parar, a igreja não começa para parar. Ei, a tua casa não começou para parar, esse casamento não começou para parar, esses filhos não nasceu para ser parado. Aqui não, vamos terminar. Esse sonho não nasceu para parar. Esse ano é o ano, tira da gaveta, tira do papel, bora dar esse passo. Vai lá, minha filha, faz essa matrícula, levanta, investe, confia a boa mão do Senhor. Neemias diz, por 4 vezes, para, desce. E ele diz, todas elas eu respondi a mesma coisa. Porque resposta de quem vai terminar não muda. Você vai terminar esse ano? Você vai realizar esse ano? Deixa eu ver, irmão. Você vai concretizar esse ano? Resposta de quem vai terminar, realizar, concretizar, dar testemunho em dezembro, não muda. Neemias diz, todas as respostas foi a mesma. Estou fazendo uma grande obra. E eu não posso. Irmão, fica de pé para nós dar um chute na cara do Satanás aqui.